E no vídeo de hoje o review do Redmi AirDots S, um dos fones mais pedidos por vocês aqui nos últimos tempos. Vamos lá. Fala pessoal, eu sou o André e tô aqui hoje para fazer o meu review do Redmi AirDots S. E eu já vou adiantar que não tem nenhuma grande surpresa aqui pra vocês, tá? Eu recebi esse fone de ouvido semana passada e eu nem gastei muito tempo pra poder fazer o review porque não mudou muita coisa em relação ao Redmi AirDots anterior. Então, basicamente, tudo que eu falei lá de qualidade sonora, de isolamento acústico, de conforto de bateria, essas coisas todas, não mudou nada. Mudou uma pequena coisa aqui no Redmi AirDots S e eu vou falar aqui pra vocês no vídeo. Mas antes de qualquer coisa, desce o player aí, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. Estamos chegando em 100 mil inscritos essa semana, a gente estoura essa barreira aí dos 100 mil. E é isso. E também me segue lá no Instagram, porque sempre que chega fone de ouvido eu mostro lá primeiro, porque é mais rápido para poder mostrar. E aí depois, enfim, eu trago o review aqui com as dúvidas que vocês deixam para mim. Vamos lá, vamos falar do Redmi AirDots S. Essa meia evolução do Redmi AirDots, o fone de ouvido Bluetooth que vendeu pra caramba nos últimos tempos. Eu vou começar falando sobre as coisas que esse fone de ouvido tem de igual com a geração anterior, com o Redmi AirDots normal, né, o padrão. Tempo de bateria é o mesmo, então você tem aqui 4 horas de reprodução contínua. Com essa caixinha aqui você tem mais 3 cargas, então no total aí você tem 16 horas de reprodução com uma única carga, o que é um negócio bem legal, assim, 16 horas, dependendo do seu uso, vai durar a semana toda, mas esse nunca foi e nem é um grande fator de compra de um Redmi AirDots. 4 horas de reprodução é legal, é mais do que o suficiente para muita gente, mas tá longe de, sei lá, 8 horas ou, sei lá, 10 horas que os concorrentes entregam. Não é um fator de compra desse... Bateria definitivamente não é o lance do Redmi AirDots S. O lance dele mesmo é custar pouco e entregar uma sonoridade bem ok. No momento que eu tô gravando esse vídeo, para vocês terem uma ideia, ele gira aí entre 130 e 200 reais, depende se você compra importado ou se você compra nacional. E eu vou deixar o link dos dois modos aqui de compra aqui na descrição do vídeo. Mas o lance dele é trazer um conjunto bem bacana para essa faixa de preço. Dependendo de quando você vai comprar, você consegue aproveitar aí algum cupom de desconto e consegue pegar ele até abaixo de 100 reais. Porque o dólar também tá meio caro, então isso tá fazendo muita diferença também. Mas o Redmi AirDots S não mudou praticamente nada em relação a geração anterior. Então, como eu falei, ele tem a mesma bateria, ele tem a mesma sonoridade, ou seja, ele não tem o grave perfeito, ele não tem o agudo, nada disso, mas é uma faixa de reprodução, é uma faixa de sonoridade muito mediana e que, cara, isso não é ruim. A maioria das pessoas provavelmente não vão conseguir perceber nada mais do que isso. Eu brinco que até pouco tempo atrás, isso aqui pra mim já era perfeito, já era mais do que o necessário. Só que como eu venho fazendo muitos reviews de fones de ouvido, eu venho tendo acesso a outros modelos, eu acabei sentindo necessidade de fones que me entregassem um pouco mais de grave, ou sei lá, um isolamento acústico um pouco melhor. Mas na época que eu fiz o review do Redmi AirDots, ou sei lá, 2 anos atrás, pra mim isso aqui já seria muito suficiente, assim, eu não precisaria de mais nada do que o Redmi AirDots entregaria. Então, se você quer entrar nesse mundo de fone de ouvido e não quer gastar muito, não sabe se isso vai ser para você ou não, vai no mais baratinho que já tem uma sonoridade legal. O Redmi AirDots é super indicado para esse tipo de público, inclusive, que não quer gastar muita coisa. Só que eu falei que ele quase não mudou muita coisa em relação ao Redmi AirDots. Ele mudou sim em termos de conectividade. Agora você tem o modo jogo. E o que isso significa? Que uma das grandes reclamações das pessoas que jogavam seus joguinhos com fone de ouvido Bluetooth meio que caiu por terra, né? Porque você não tem o delay, você não tem um delay muito perceptível. Ainda existe o delay quando você ativa o modo jogo. O que é esse modo jogo, antes de mais nada? Todo fone de ouvido Bluetooth precisa de uma conexão com o seu dispositivo via Bluetooth. E é assim que funciona em todos os fones até então. Existem alguns chips com tecnologias de conectividade um pouco melhores, e o que a Redmi fez aqui foi trazer um chip um pouco melhor. Isso significa que ele tem uma conexão, uma estabilidade de conexão maior do que o padrão, maior do que os outros fones de ouvido, mas não é perfeito, tá? Não significa que você vai ter um fone de ouvido, a resposta de um fone de ouvido
igual os fones de ouvido cabeados que você está acostumado. O lance aqui é trazer um pouco mais de estabilidade, um pouco mais de responsividade ao que está sendo reproduzido no seu smartphone, enfim, no jogo que seja, e reduzir o atraso da reprodução dessa mídia no seu fone de ouvido. Então funciona assim, antigamente você tinha um chip de conexão Bluetooth que mantinha a conexão ali com o seu celular, mandando uma certa quantidade de dados de áudio por segundo. O que eles fizeram no Redmi AirDots foi duplicar, o Redmi AirDots S, foi duplicar essa banda de envio de informações, então eles conseguiram reduzir o lag, o delay, o atraso entre enviar a informação do seu smartphone e receber ela no fone de ouvido. É perfeito? Não é perfeito, porque se você vai jogar um jogo de tiro, por exemplo, um FPS, você ainda vai sentir, você vai ouvir um atraso entre, por exemplo, o momento que você dá um tiro ou o momento que você está recebendo um tiro e ele é reproduzido nos seus fones. Eu falei isso num vídeo recentemente no canal e muita gente veio discutir falando que eu estava errado. Cara, não é que isso não funcione bem. Dependendo do título que você vai jogar, você nem vai sentir diferença. Vídeo, inclusive, já tem muitos fones de ouvido que conseguem entregar um delay mínimo para poder reproduzir o vídeo, série, que seja. Mas em jogo ainda não existe um fone de ouvido Bluetooth perfeito. O atraso é reduzido. Inclusive, o Genziel Taveira, eu vou deixar reproduzindo aqui um pedaço do vídeo dele, fez um teste lá, eu indico que você vá lá no vídeo dele para ver isso no dia a dia, mas não é perfeito, sabe? Quem sabe na próxima geração. Mas é um bom caminho que está sendo trilhado. Talvez daqui uns 2, 3 anos a gente veja um fone de ouvido com uma resposta tão rápida quanto a de um fio, mas ainda não é isso. Significa que ele é ruim? Não, não é ruim, ele só não é perfeito. Mas André, você não vai indicar esse fone de ouvido então pra jogar? Cara, não é isso. Eu só quero deixar claro aqui no review, porque o que eles vendem é diferente do que eles entregam, sabe? Eu não tô falando que a empresa tá errada, não é isso. O lance é que você ainda consegue perceber esse atraso entre a ação que você tá executando ali no seu jogo e o que você tá ouvindo com os fones de ouvido. Como eu falei, pode ser que daqui a algumas gerações isso seja perfeito, mas ainda não é o momento ideal se você quer um fone de ouvido para jogar FPS. Para outros jogos, alguns títulos mais tranquilinhos que você for jogar no seu smartphone, pode ser que isso já seja o suficiente. Mas eu só tô sendo enfático aqui em falar que ele não é perfeito no FPS, porque você pode se decepcionar se for comprar um fone de ouvido pra isso, entendeu? Mas como eu falei, o Redmi AirDots é mais do que isso. Eu só abri esse grande parênteses aqui no meu vídeo de review para poder comentar sobre o modo jogo dele, o revolucionário modo jogo do Redmi AirDots S e falar e deixar claro aqui pra vocês no review. Mas, como eu falei, é um fone de ouvido que atende muito bem a necessidade de pessoas que querem um som bem legal, seja para ouvir podcast, para escutar o áudio do vídeo, para escutar música. Para isso ele é muito legal, sabe? Então, assim, e não custa muito. E não custa absurdamente caro. A bateria já é o suficiente para a maioria das pessoas, não é um grande destaque em bateria, mas já é o suficiente para muita gente e é super custo-benefício, assim. Custando o que ele custa em determinadas promoções, é relativamente difícil encontrar a mesma qualidade, a mesma característica do que em outros fones, né? Para vocês terem uma ideia de o quão custo-benefício ele é, na caixa do produto não vem nem cabo USB. Você tem que usar o mesmo cabo micro USB que você tem aí do seu celular, de outra coisa, para poder carregar. A única coisa que vem junto com os fones, a caixinha e os fones, é claro, são algumas borrachinhas para você melhorar o isolamento acústico, melhorar o isolamento do seu canal auditivo. Que eu indico pra caramba, inclusive, fazer isso. Pega o fone, troca as borrachinhas, coloca, testa com a música que você já está acostumado a ouvir, enfim, ter uma percepção melhor do áudio. Não que ele vai melhorar o áudio nem nada disso, mas você vai conseguir perceber o áudio de uma forma melhor. Eu tô falando aqui da qualidade do som e tudo mais, e esqueci de falar da qualidade dos microfones. É assim que uma pessoa vai te ouvir quando ela estiver te escutando através do Redmi AirDots S. Então, assim, não tem muito mais o que falar do Redmi AirDots S. É um fone de ouvido que eu gostei pra caramba de testar. Ele trouxe melhorias, como eu falei, na estabilidade de conexão, na conexão com o seu dispositivo, inclusive.
inclusive. Ele tem uma evolução bem legal também em relação à conectividade, né, como eu comentei. Então você pode tirar ou o lado direito ou o lado esquerdo e ele já vai se conectar automaticamente com o seu celular, com o seu dispositivo que seja. E ao contrário do que era antigamente, que você tinha que tirar o lado certo para poder conectar, agora qualquer um dos dois lados que você tirar da caixinha, ele já vai conectar e isso é super legal. Dá para usar só de um lado, se você quiser, seja o lado direito ou o lado esquerdo, sem muita dificuldade e, enfim, é basicamente isso. Espero que vocês tenham gostado do meu review, do meu vídeo review aqui do Redmi AirDots S. Essa semana eu tô colocando um monte de review de fone de ouvido aqui no canal. Então, se você gostou, se inscreve aqui, curte esse vídeo, compartilhe com aquele amigo que tá em dúvida se entra ou não entra pro time de amigos que tem um fone de ouvido Bluetooth. Esse aqui é super indicado também, eu gostei pra caramba de testar. Com essas ressalvas que eu falei, é claro, mas é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande abraço pra vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.